Então, bom dia, Bom dia. estamos aqui hoje, dia 21 de janeiro, retornando às atividades do Clube da Leitura, hoje com a leitura do livro Diretrizes Técnicas para Perícias Judiciais, envolvendo vícios construtivos nas habitações de interesse social. Então, hoje a gente retoma as atividades e vamos ler esse livro aí, né, durante esse período. Sejam todos bem-vindos, bom ver a casa cheia, e vamos à nossa leitura. Bom dia, Lê Costa. Bom dia. Bom, vamos lá. Vamos direto lá, né, na página inicial. Aqui nós temos eu estou compartilhando a tela, mas todos aí, acredito que tenham, né, baixado o livro. Quer fazer algum comentário, Grossi? Só gostaria de complementar, Vanessa, quem está na primeira vez aqui no Clube da Leitura, nosso procedimento, né? Uhum. Nós lemos, então, alguém voluntariamente se dispõe a ler em voz alta, e depois fica aberto a todos fazerem comentários, tá? Daí é à vontade para fazer qualquer comentário correlacionado com o que a gente leu, trazendo casos pessoais, dúvidas do texto, enfim. E daí, nesse procedimento que a gente consegue ter ganhos, né, de interação, de compreensão e de aprofundamento na leitura, tá bom? Então, essa é a sistemática. Muito bom. Então, quem se candidata aí a iniciar a leitura, vamos direto ao capítulo 1, né? Não vamos ler os prefácios, os comentários, não. Vamos direto ao capítulo 1. Quem vai iniciar aí para a gente? Posso ler. Então, vamos lá. O laudo pericial e o artigo 473 do Código de Processo Civil. Francisco Maia Neto, Fernando Guedes Ferreira Filho. O artigo 473 no CPC 2015. O artigo 473 compreende uma das mais significativas alterações na prática pericial no novo Código do Processo Civil, se não a mais importante, exatamente porque intervém diretamente na compreensão da qualidade do trabalho técnico a ser levado ao julgador, preconizando os ensinamentos do saudoso processualista Pontes de Miranda. Abre aspas. Os peritos, nos exames e conclusões, procedem com liberdade, sem liberdade de pesquisa e de pensamento. Não se pode acertar, ou se acerta por acaso, sem a liberdade de expressão dos enunciados de fato e das induções ou deduções contidas no laudo. Faltariam a esses os pressupostos de transmissibilidade que serve à formação de convicção do juiz. Por isso mesmo, o laudo tem que ser fundamentado para que obra do espírito livre seja recebida pelo espírito livre dos outros, um dos quais é o juiz, que se quer persuadir, fecha as aspas. Dessa forma, cuidou o legislador de estabelecer parâmetros procedimentais e objetivos e princípios de redação e apresentação do laudo pericial, que o torne o mais robusto possível, afastando algumas ocorrências indesejáveis e aparentando exigências no tocante ao conteúdo do trabalho técnico, o que faz com que os profissionais são obrigados a seguir os ditames de nosso diploma processual civil, sob pena de incompletude e sendo obrigado em complementação ou revisão do trabalho pericial. O supracitado artigo começa por exigir que o laudo pericial deverá conter
a exposição do objeto da perícia, o que indica que deverá ficar claro sobre qual será o caminho que o profissional responsável pelo trabalho irá adotar, no tocante aos temas e diretrizes do trabalho pericial elaborado. Prosseguindo, a segunda exigência se refere à análise técnica ou científica realizada pelo perito, o que sinaliza que este não é um simples trabalho opinativo, mas um documento cujo teor deverá estar alinhado à moderna técnica que a área de conhecimento abrangida pela perícia admite. O item seguinte traz a mais importante determinação do dispositivo legal aqui analisado, devido à sua abrangência e aplicação com a moderna técnica disponível, ao exigir do perito a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, o que se refere à obrigatoriedade de utilização de metodologia que esteja alinhada com o consenso do meio técnico e o estado da arte, o que, na área tecnológica, no parecer evidente que se enquadra no conceito da elaboração das normas técnicas emanadas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não poderia deixar de ser, mas que foi necessária sua positivação no diploma processual, haja vista a enormidade de perícias onde o autor se furta a apresentar resposta convincente e fundamentada aos questionamentos apresentados. O perito deve elaborar resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão de Ministério Público. Outra exigência vista com muita simpatia se refere ao que já denominamos em outros ensaios da importância da apresentação didática do laudo pericial. Uma vez que elaborar o seu trabalho, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Interessante notar que o legislador cuidou não só das obrigações quanto ao conteúdo e redação do laudo pericial, mas também buscou barrar ocorrências não recomendáveis, que também foram observados por juristas que elaboraram o anteprojeto, uma vez ser vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Finalmente, cuidou o novo código de manter um dos dispositivos que garante total rigidez ao trabalho pericial, constituindo uma importante ferramenta do trabalho, e que se estende também aos assistentes técnicos, o que temos observado que não se trata somente do direito à informação dos profissionais que atuam na perícia, mas, acima de tudo, se reste no dever de investigação, pois obriga ao esgotamento de todos os caminhos para obtenção da verdade técnica processual. Este dispositivo garante aos profissionais que atuam na perícia, perito e assistentes técnicos a prerrogativa de valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Até aqui, Ivan? Sim, pode comentar, sim. Então, não é muito o meu mundo, né? Não trabalho muito com perícia. Eu li aqui Estado da Arte, eu não consigo voltar aqui. Eu não sei exatamente o que é. Mas, na minha ignorância do tema, eu acho, né, dos peritos que eu acompanho, acho que falta um entendimento, né, de quem está envolvido, né, com o básico, né, o básico do básico. Às vezes você lê algumas coisas
eu não escrevo, tal, né, como já disse, mas se lê algumas coisas tão rasas, né, tão superficiais, eu achei, assim, a gente entender as diretrizes, as principais, né, que talvez a gente tenha que colocar, acho que eu achei bastante interessante. É isso. Não achei aqui o estado da arte. A expressão estado da arte, né? O que que ela significa, né? Então, quem é perito aí, explica para a gente, por favor. Pode ser o grosso, né, Ale? Pode ser. E daí, só um complemento que quem atua com perícia meio que é obrigado a saber isso aqui de cor, né? É. Porque é o mínimo do mínimo para fazer o laudo. Ele meio que esmiuçou o artigo 473 do Código de Processo Civil, que traz os requisitos mínimos de um laudo pericial. Ele foi tecendo comentários, né? Nessa questão do estado da arte, ele está falando em relação à metodologia, que ela deve ser fundamentada e predominantemente aceita pelos outros profissionais, se não me engano é esse trecho, né? Acho que está na página 14, segundo parágrafo. É ali que está estado da arte? É isso mesmo. Está na 7ª linha ali, isso. E daí, estado da arte é o seguinte, é o que é consensuado, né, na área técnica. Esse é um termo que é usado, inclusive, na ciência. Então, é o estado da arte do conhecimento, até onde a ciência sabe sobre aquele assunto, né? Então, quando a gente faz uma revisão bibliográfica, uma pesquisa de referenciais teóricos, e a gente consegue varrer de forma adequada, né? Nunca vai ser exaustiva, porque ainda mais hoje que a quantidade de informações ela é muito grande, mas tendo um procedimento de pesquisa adequado, você lê tudo que foi publicado nas principais referências, a gente tem o que é o estado da arte, ou seja, o limite do conhecimento sobre determinado assunto. Então, se nisso que você pesquisou é consensual entre os profissionais, esse método que você aplicou, ele é adequado, então, para a perícia. Tá? Então, isso seria aí o estado da arte. Entendi. Obrigado, Graça. Bom, eu vou fazer algumas observações aqui, com relação à língua, tá? A língua portuguesa. Então, aqui eu destaquei algumas expressões, teve aquela frase que enquanto a Lê estava lendo, ela ficou com dificuldade ali para ler, eu perdi a frase, mas depois eu vou encontrar aqui, eu não marquei, mas aqui, ó, marquei o onde, tá? Esse onde aqui. Lembrando sempre, né, que a palavra onde, né, o pronome onde, é um pronome que indica um lugar físico. Então, nesta frase aqui, ficaria melhor um outro pronome que indicasse uma relação, uma ligação entre as informações, não a palavra onde. Então, haja vista a enormidade de perícias nas quais o autor se furta, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado com o pronome onde, porque onde é lugar físico, o local onde aconteceu o desastre, é físico, tá? A casa onde eu moro, físico. Então, tem que tomar cuidado com esse pronome onde, e mesmo não só nessa questão de perícia, eu já comentei várias vezes isso com vocês, a gente viu nos livros que nós lemos a utilização do pronome onde de forma incorreta, e vamos ver muitas vezes ainda, tá? Porque onde acaba que as pessoas utilizam com muita frequência. Até na hora de falar, a gente tem que prestar atenção. É onde? Um lugar físico, ou é físico que eu digo, uma estrutura, assim, na qual você pode estar. No caso aqui, é um documento, né? Ou é
o diploma, então não é um ambiente físico. Outra coisa que eu senti falta aqui, nesse outro destaque, elaborar a seu trabalho, né? Então, aqui, a apresentação didática. Outra exigência vista com muita simpatia se refere ao que já denominamos em outros ensaios da importância da apresentação didática do laudo pericial, uma vez que elaborar a seu trabalho, não seria ao elaborar seu trabalho? O que vocês acham nesse aí? Ao elaborar seu trabalho, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples. Eu acho que faz mais sentido, né? Faz mais sentido, não é, Ale? Então, colocar um ao aqui, não é? A gente tem que ter até como escrever aqui. É colocar ao, elaborar e tirar esse a daqui. Tá? E no parágrafo seguinte, o artigo, né, gente, que é a deficiência, a grande deficiência que a gente encontra em textos de engenharia, o uso correto dos artigos. Então, a gente observa que muitos engenheiros falam, tá? E isso eu falo que é no meio da engenharia, isso acontece muito, tá? Estou falando que é o nosso meio. Então, muitos engenheiros falam sem um artigo e escrevem sem um artigo. Se é um substantivo, a gente tem que escrever. Então, interessante notar que o legislador cuidou não só das obrigações, faltou um o aqui, simples, mas precisaria ter, né? E se alguém encontrou mais alguma coisa, me fala, que aí a gente comenta. Vanessa, Oi, Anne. Desculpa. qual seria a forma adequada de colocar ali aquela parte do onde? Onde, entendo que é um lugar, seria Sim. aonde? Não, você Como coloca na qual, Na qual? no qual, em que, cujo, tá? Ok. E Esses são os pronomes. O aonde se refere a quê? Aonde indica uma direção, um sentido, para aonde você vai, é sentido, para onde, tá? Obrigada. Então, se você estiver indicando um local físico, tá? E que tem esse movimento de ir, então é aonde. Mas nos textos, quando nós vamos nos referir a alguma coisa que estamos fazendo, é em que, no que, ou na qual, tá? Cujo. Seria interessante começar a usar muito mais o cujo. Cujo é muito depreciado, deixado de lado, coitado, ele sofre. Ô, Vanessa, nesse mesmo parágrafo que tem o onde, no início, com não poderia deixar de ser. Ótimo, né? Como, não? Como. Faltou um oi. Em cima, depois de estado da arte, também tem alguma coisa estranha. A área tecnológica não parece evidente. Foi a parte que a... Até é difícil entender aí. O que na área da tecnológica, não, né? Não parece evidente que se enquadra, deve ser... Aí são problemas de digitação e de revisão, né? Digitação e revisão. É meio engraçado, né? Porque a gente está falando de parecer, que é um documento que você vai comunicar, né? Que você vai explicar para o juiz, ou para o seu cliente, ou para o condomínio, o que você entendeu e o que você quer o que você quer divulgar, né? Então, a escrita é fundamental para a gente conseguir passar, porque se não parece evidente, eu não sei nem se é isso. Mas olha aqui, É no que parece evidente também. É nosso, né? Mas olha aqui, ó. Sim, pode ser também. O que se refere
sempre, vou ler do início, porque senão a gente não consegue. O item seguinte traz a mais importante determinação do dispositivo legal aqui analisado, devido à sua abrangência e aplicação com a moderna técnica disponível, ao exigir do perito a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou, o que se refere à obrigatoriedade de utilização de metodologia que esteja alinhada com o consenso do meio técnico e estado da arte, o que na área tecnológica, e aí, não parece evidente, Eu ou removeria no quê? o que No na quê? área tecnológica parece evidente que se enquadra no conceito. Já que não, Formas técnicas. Então, tirar o no, né? tirar o no. Ok. Nos parece, eu entendo. Nos parece evidente. Pode ser também. Pode ser também. Acho Então, são- que também pode ser. Nos parece evidente. Nos se enquadra no parece. conceito. Uhum. Ok. O não encaixa aí, não. Depois a gente tem que ler tudo, né? É, Sim. Aí teria de entender o que o autor queria transmitir nessa informação. É o que você falou, Ale. Aí dificulta, né? Se tem o erro de digitação ou erro de utilização de termos, dificulta a nossa interpretação. Elas devem ser passadas, Anne. A editora ela tem de fazer revisão, mas nada impede que o autor faça a sua peça, contrate um revisor e depois passe pela revisão também da editora. Ali no fim da página também tem garante total rigidez, tá com H. Da 14? Isso. No último parágrafo. Ah, aqui. Verdade. Palavra nova. Né? É isso. Estão vendo como que a gente tem de ler pelo conteúdo e pela análise ortográfica também, né? mas essa palavra existe. Deixa eu ler aqui. Rígido é que está em perfeita saúde, boa condição, sadio, ausência de doença. Será que não se enquadra? O que ele quis dizer um trabalho completo, um trabalho bom. Também, né, olha só, com tanto erro de digitação, a gente não sabe se isso é um erro, né? A gente já fica meio com o pé atrás, assim. Não sabe se é realmente isso, ou se é um erro de digitação, né? Isso é importante até para a gente pensar nos nossos laudos, que gera um monte de erro assim, gera até uma insegurança de quem está lendo, né? Exatamente. Pode falar. Não. Não sei, Ale, fiquei na dúvida aí, igual a você, tá? Não sei se encaixa, caberia essa rigidez. Finalmente cuidou, não pode. Isso é adequado de criar um grupo, fazer as correções e mandar. Aliás, é um trabalho caro, inclusive, viu? A gente pode até cobrar por ele. Exatamente. Bom, a gente vai ter que analisar essa aí posteriormente. Próximo encontro a gente comenta se cabe ou não. Pode ser? Sim. Então, dever de casa para a gente. Vamos lá. Quem continua aí a leitura? Item 2. Posso continuar. Ótimo, né? Item 2, a norma técnica da ABNT como elemento de fundamentação. Quando se fala sobre a questão da utilização das normas técnicas, costuma-se indagar se há ou não obrigatoriedade de seu cumprimento.
além de surgirem posições de que seriam recepcionadas pelo ordenamento jurídico e, portanto, seu conteúdo teria força de lei, o que inicialmente se afasta por não serem consideradas normas legais. Não bastante, é sabido que existem normas técnicas recepcionadas por normas legais, como é o caso da NBR 2721 da ABNT, avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras disposições para condomínios e edifícios. Disposições para condomínios e edifícios. Vinculada à exigência contida no artigo 53 da Lei número 4.591 de 64, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Também existe a disposição obrigatória de utilização das normas técnicas nas relações de consumo, com expressa referência à ABNT, conforme dispõe, na outra falei, artigo 39 da Lei número 8.078 de 1990, que institui o Código de Defesa do Consumidor. Ao tipicar como prática abusiva, colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desordem com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou outra entidade credenciada pelo Conselho de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com metro. Alinhado aos princípios que orientam a elaboração das normas técnicas, o artigo 473 do Código de Processo Civil, instituído pela número 13.105 de 2015, que disciplina os requisitos da prova pericial. Aqui comentado veda ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia, estabelecendo que o laudo pericial deve conter a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas na área do conhecimento da qual se originou. A leitura desses dispositivos evidencia que o Código de Processo Civil não faça menção expressa quanto à obrigatoriedade do uso das normas técnicas, como outras legislações de nosso ordenamento jurídico, a interpretação sistemática de seus preceitos determina que, enquanto elaborado por auxiliar da Justiça, o laudo pericial tem o dever de observar os parâmetros e requisitos estabelecidos pelas normas técnicas, por serem esses os instrumentos técnico normativos que balizam e consagram o entendimento dominante entre os especialistas da área do conhecimento, como preceitua o CPC, além de refletir o estado da arte no momento da sua elaboração. Corroborando em este entendimento, decisões dos tribunais caminham nesse sentido, cuja jurisprudência indicada a seguir mostra que nossos julgadores apontam pela anulação da perícia que não seguiu os preceitos da norma da ABNT, enquanto em outra ratifica integralmente as conclusões do laudo pericial, exatamente porque foi orientado por preceitos normativos ditados pela ABNT. Esse agravo... tá. Agravo de instrumento, aí tem o número do processo, TJSP. Processo 21.96638, 2011, 2019, 826.0000. Relator, Vitor Gugliel, Comarca de Franca. Órgão julgador, Sexta Câmara do Direito Privado. Data da publicação, 17 de 2019. Ementa. Prestação de contas, segunda fase. Propositura da demanda por herdeiro contra o inventariante. Elaboração da perícia técnica, nulidade, cabimento.
laudo pericial e esclarecimentos ofertados pelo auxiliar do juízo que deixaram de atender aos ditames do artigo 473 do Código de Processo Civil. Perícia que não indicou metodologia utilizada para avaliação dos semoventes por estimativa. Laudo técnico, inclusive, que não observou as regras estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Imprecisão do laudo pericial, que prejudica o exercício do contraditório e de ampla defesa. Prova técnica que serve, ademais, ao magistrado para fixação segura e precisa do saldo. Decisão reformada. Recurso provido. Sem grifos na original. Apelação civil, processo número 101-7445, 92 de 2018, 826-0451 TJSP. Relator, Mário A. Silveira. Comarca de Piracicaba. Órgão julgador. 13ª Câmara de Direito Privado. Data da publicação, 25 de 8 de 2022. Ementa. Apelação civil. Interposição contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. Acidente sofrido por menor de idade nas dependências do condomínio. Laudo pericial que se apresenta conclusivo, apontando a falta de conformidade no local com as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Omissão quanto às normas de segurança, que reflete na prática de ilícito causadora do dano moral. Valor da indenização arbitrado que se afigura adequado, proporcional ao dano e distanciado do enriquecimento indevido. Pedido de minoração rejeitado. Honorários advocatícios majorados em vista do ofício desenvolvido à fase de recursal. Aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida, sem grifos no original. Pode comentar. Então, né, a gente fez até um artigo, né, Grossi. O Grossi fez um artigo que fala justamente sobre essas questões, né, da imperícia, né, da capacidade técnica do perito, né. Então, as normas, obviamente que a norma é a base do nosso trabalho, né, é o mínimo que a gente precisa atender, né, dali para cima, né, daí você vai buscar fontes, né, como o professor já colocou aqui, questão do estado da arte, você vai se fundamentar para poder justificar a sua análise. Você não pode trabalhar no achismo, eu acho que, né, o perito, com conhecimento pessoal dele, tudo bem, o perito pode ter realmente um conhecimento muito grande, mas a norma, ela vai te trazer as bases mínimas e você precisa se fundamentar. Para você colocar a sua posição pessoal, você tem que ter desenvolvido trabalhos, né, científicos e reconhecidos, né, como o professor mesmo falou. E a ABNT, no caso aqui, então, muitas pessoas falam que ela não é lei, mas ela tem força de lei, ela é a base fundamental técnica para que a gente possa seguir os nossos trabalhos. E aí tem um exemplo claro aqui, né, do processo ao qual o perito não se utilizou das normas, né, então isso foi rechaçado, né, pelo juízo, e o outro que usou das normas, embasou, justificou suas respostas, né, e teve ali o seu laudo aceito, né, e seguiu por ali, né. Então, a gente tem, como perito, a gente tem uma responsabilidade muito grande. O juízo, ele não é técnico na área de engenharia, né, então, nós temos essa função. Então, se a gente não utilizarmos, né, de todos os recursos para fundamentar e embasar, até mesmo essa questão
quando você embasa, você faz um trabalho bem feito, mesmo assim, as outras partes vão gerar, né, discussões, vão gerar dúvidas, né, sobre o trabalho. Imagine se você não embasar, né, você rapidamente você é derrubado e você perde ali a confiança do juízo, né, e também você vai estar praticando a imperícia, né. Muito bem. Mais algum comentário aí? Dificuldades de leitura também nesse trecho, né. Uhum. Bom, sobre essa parte aqui, ó, onde fala aqui, a parte, nessa aqui, que nós temos o nome a norma e o nome dela. Aqui é condomínios e edifícios mesmo, tá, Débora? Não é condomínios e edifícios, é condomínio composto por edifícios. Tá? E é o nome da norma mesmo, eu pesquisei aqui, é esse mesmo, tá? Aqui o dispõe, né? Conforme dispõe, o dispõe, né? Deve ser dispõe o artigo, né? 39. Aqui esse dispõe está a mais. E aqui também, né, no momento da leitura, os instrumentos técnico-científicos, técnico-normativos. É isso mesmo, técnico-normativos. São duas características dos instrumentos. Então, o segundo é que vai para o plural, tá? São dois adjetivos, o segundo vai para o plural. Ok? Semoventes, todo mundo entendeu aí o que é semoventes? Sim? Muito bom. Então, Explica, Não, Explica, Vanessa. não. Semovente, a palavra é aquele que se move por si só, tá? Então, nos processos, posso estar errada aí se vocês me falam, tá? O semovente pode ser, por exemplo, um animal, tá? Um animal doméstico. Então, as pessoas, elas entram em processo para poder ficar, né, com o animal, ou para que o outro fique, enfim. É isso mesmo? Aí, nesse caso, parece que ela não, parece cabeça de gado, pelo que eu entendi do contexto, que ela não, o laudo não fez não indicou a metodologia para fornecer a quantidade, né, de semoventes. Uhum. Avaliação dos semoventes por estimativa. Uhum. É isso, mãe. Muito bem. Quem não faz perícia já. Não. Eu também não é uma palavra de uso muito comum para mim, não. Vamos lá. Item 3. Quem continua? Eu acho que podia ser o Valderi, né, gente? Já que ele ganhou um prêmio e um brinde muito bom, tá? Pode ser o Valderi. Então, vamos lá. 3. Normas técnicas da ABNT aplicáveis às perícias sobre vícios construtivos. A elaboração de trabalhos periciais no campo dos vícios construtivos deve se alicerçar primeiramente nesses instrumentos normativos, seguindo as principais normas regulamentadoras originárias da ABNT a seguir discriminadas. NBR 13752 de 2024. Perícias de engenharia na construção civil, que estabelece os termos, conceitos, definições, procedimentos e requisitos para perícias de engenharia na construção civil, sendo instrumento obrigatório dos profissionais que atuam nessa área, estabelecendo um processo investigativo que permite verificar a existência ou não de possíveis nexos causais, revelar responsabilidades, apontar consequências, constatar o estado do objeto pericial, verificar atendimento a requisitos e padrões estabelecidos,
e avaliar bens, seus custos, frutos ou direitos. NBR 15575, de 2013, edificações habitacionais, desempenho, que estabelece critérios mínimos de desempenho para a construção de edificações habitacionais, com o objetivo de garantir a qualidade, segurança e eficiência das construções, considerando aspectos como conforto, acessibilidade, higiene, estabilidade e vida útil, estabelecendo critérios sobre o isolamento acústico de fachadas, coberturas, paredes divisórias e lajes de piso, dificuldade de ocorrência de incêndios, proteção contra descargas atmosféricas, projetos de instalações elétricas e de gás, facilidade de fuga em caso de incêndio e outras rotas de saída. NBR 5671, de 1990. Participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura. Fixa as condições exigíveis de participação dos intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura, definindo suas responsabilidades e prerrogativas, visando garantir características adequadas aos empreendimentos, abrangendo desde o proprietário, projetista, construtor, fornecedores, empreiteiros e usuários, dentre outros, cujo objetivo é garantir os empreendimentos que tenham características adequadas. NBR 14037, de 2014. Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações. Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos, que trata das diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção de edificações, sendo parte de um conjunto de normas que visa melhorar a gestão de edifícios, se construindo uma ferramenta importante para informar aos usuários sobre aspectos técnicos e práticas recomendadas para a manutenção das edificações. NBR 5674, de 2012, manutenção de edificações, requisitos para o sistema de gestão de manutenção, que estabelece os requisitos para a realização de manutenção em edificações e a organização de um sistema de gestão de manutenção, o que garante a conservação dos imóveis e cria uma gestão de manutenção mais eficiente, sendo determinante para evitar consequências desagradáveis nos edifícios, sendo fundamental a contratar empresas especializadas e capacitadas, evitando soluções improvisadas e soluções alheias às normas técnicas, o que permitindo padronizar, organizar e qualificar a produção de documentos ou procedimentos. NBR 16747 de 2020, inspeção predial. Diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento, que estabelece diretrizes, conceitos, terminologia e procedimentos para inspeção predial, aplicável a qualquer tipo de edificação pública ou privada, constituindo em uma avaliação global da edificação, o que pode envolver uma equipe multidisciplinar de profissionais habilitados, compreendendo as etapas de coleta de dados e documentação, análise dos dados e documentos, anamnese, vistorias de edificação, classificação das irregularidades, recomendações para restauração ou preservação, orientações para avaliação da manutenção e uso, definindo as atribuições dos profissionais adequados para a empreitada, se constituindo de uma ferramenta de gestão de manutenção predial, que pode ajudar síndicos e gestores de condomínio a planejarem os investimentos, não se prestando para instruir ações judiciais para apuração de irregularidades construtivas. NBR 17170 de 2022. Edificações, garantias, prazos recomendados e diretrizes, que estabelece os prazos e condições de garantia de edificações, sendo sua principal inovação a substituição do anexo D, informativo, da ABNT
575, que estabelece requisitos para a vida útil de edificações residenciais, se mostrando um importante instrumento para o relacionamento entre as incorporadoras, construtoras e os clientes finais, uma vez que os prazos foram estabelecidos considerando a solidez, segurança e conformidade dos elementos construtivos, além de desmistificar uma percepção equivocada. Todos os outros itens têm 5 anos de garantia. Assim, ao elaborar seu laudo, o perito deverá observar questões fundamentais que garantem a rigidez ao trabalho pericial, compreendendo a observância dos registros documentais, tais como os projetos memoriais, checklist de entrega, manual de uso e histórico de assistência técnica, elaboração das respostas aos quesitos direcionados pela certeza da pergunta, adoção das técnicas de vistoria de causalidade, emprego dos procedimentos preconizados pelos regramentos normativos da ABNT ou instituições de reconhecida idoneidade, tais como IBAP, adoção de metodologias investigativas com raciocínio lógico e definição do vínculo fático, nexo de causalidade, cuja conclusão deverá conter fundamentação técnica e exatidão. A perícia não pode se limitar à confecção de um laudo de constatação simplesmente, retratando eventuais defeitos na construção, como muitos têm visto por aí, mas deve constituir na elaboração de um laudo de causalidade, contendo a análise do nexo de causalidade do defeito, identificando a origem técnica do problema e permitindo a sua correta classificação, sem deixar de ponderar eventual concomitância de causas, seja quanto à origem do problema, seja para sopesar a contribuição de cada parte no agravamento do defeito, conforme previsto na NBR 13752. 4, 5, 6, 7. Aí ele faz uma relação, né, de 7 NBRs aí, que são... Eu também não sou dessa área de perícias aí, mas ele faz ele traz para nós aí 7 normas essenciais aí de quem lida com a perícia, né? E o que ele fala muito é que na perícia aí precisa sempre estar demonstrando esse nexo de causalidade aí, né? Que muitas vezes, quando a gente lê um laudo, você não vê, às vezes, essa relação aí. Sou de falar pouco, né, gente? Então, Muito bom. Mas alguém quer fazer um comentário? Deixa eu fazer um comentário. Eu já fiz algumas perícias e é muito importante a gente embasar nosso laudo com as normas, fazer o nosso trabalho todo comparando o que você identificou com as normas, né? Porque daí não fica a sua opinião pessoal, fica uma opinião técnica embasada. E, além dessas normas, eu acho que faltou comentar que dependendo do assunto que você vai periciar, você precisa usar as outras normas técnicas específicas. Por exemplo, se é alguma coisa de estrutura, você vai ter que considerar a 6118, que é a norma de projeto de estrutura de concreto, ou se é metálica, 8800, ou se são as instalações hidráulicas, tem a norma específica. Se for elétrica, tem a norma específica de elétrica. Então, além dessas que são as diretrizes principais de um trabalho de perícia geral, tem as normas específicas que precisam ser observadas. Muito bom, Ale. Verdade. Eu poderia ter feito um parágrafo comentando isso, né? Só para não esquecer, né, de comentar que tem as normas específicas que precisam ser utilizadas também. Uhum.
Eu acho que ele colocou no começo que, primeiramente, acho que é isso que eles consideraram, né? Primeiramente, nesses instrumentos normativos, na elaboração de trabalhos periciais no campo de vícios construtivos, deve se alicerçar primeiramente nesse instrumento primeiramente nesses instrumentos normativos. Então, ele quer dizer que essa é a base, né, mas deveria também, concordo com você, ali, de que deveria ter descrito, né, de que deve ser pesquisadas outras normas também. Uhum. Rose, Pode falar, Rose está com a Grossa. mão levantada. Não, Rose está com a mão levantada. Ah, tá. Bom dia, pessoal. Só uma Pode dúvida falar, Rose. aqui em relação ao texto, que eu estou querendo entrar nessa área de perícia, né? E aqui está informando, a perícia não pode se limitar à confecção de um laudo de constatação, simplesmente retratando eventuais defeitos na construção. A minha dúvida é, porque tem várias formas de fazer uma perícia, né? Tem, como eu aprendi um pouco na ADPAT em relação aos níveis, né? De constatação, até onde você pode chegar, né? E em relação à perícia, é necessário fazer todos os níveis, no caso, claro, utilizar as normas, se embasar nessa realidade toda de norma, mas tem que ser feito um ensaio, tem que indicar falar da prevenção também e das recomendações das tratativas que tem que ser feitas. No caso, recomendar já os materiais que pode ser utilizado para as tratativas, ou pode indicar, no caso, para ser avaliado. Porque assim, tem situações que a gente tem que fazer projeto, tem situações que não é só chegar lá e fazer a manutenção, né, do que foi feito. Ou é só indicar que na perícia validar. Eu já fiz um laudo pericial e foi aprovado pela Justiça, né? Fiz parceria com o engenheiro estruturalista, porque eu também não tenho muita noção de estrutura, e vi que tinha muita estrutura exposta no local e estava tendo infiltração nos banheiros. E eu indiquei, né, essa parte de análise. Eu fiz não fiz ensaios assim específicos, porque estava muita amostra, não tinha necessidade, e fiz as recomendações das tratativas. Agora, só que eu indiquei em relação ao projeto, né? Tem que fazer um projeto para fazer a execução direito da parte estrutural também, tinha que ter um reforço estrutural. Perfeito. Posso responder? Alguém que gostaria de comentar? A pergunta da Rose ela é boa porque ela implica também num equívoco do autor. Porque, assim, a perícia, o escopo da perícia é definido pelo juízo ou pelas partes. Tá? Então, simplificando, eu tô discutindo no processo que eu tenho direito a uma coisa e a outra parte fala, não, você não tem direito a isso, eu que tenho direito. Então, é uma briga que não tem consenso, e daí o juiz vai lá para mediar. E ele, de forma imparcial, vai ver quem tem o direito do quê. E daí as partes podem, para convencer esse juiz, gerar provas. Uma prova possível a ser gerada é a pericial. Então, na verdade, a prova pericial ela vai lá para esclarecer uma dúvida de caráter técnico. A dúvida pode ser apenas se existe ou não o objeto. Então, por exemplo, eu estou falando que tem uma casa no terreno. Daí a outra parte fala, não tem uma casa no terreno. Daí a perícia vai ser de simples constatação. O perito vai lá, fisicamente, ver, tem ou não tem uma casa. Aqui, o autor, ele simplificou, né, ou ele se ateve apenas às perícias de investigação de causa, né, que é o seguinte, foi o meu vizinho que gerou um dano no meu muro. Ele que fez uma obra e essa obra gerou uma fissura no meu muro. Daí sim é uma perícia mais ligada à patologia, né, a nossa área, que seria investigar se as ações do vizinho geraram aquele dano. Daí sim precisaria de investigação e, em alguns casos, sim,
precisaria de ensaios, enfim, mas tudo depende do escopo, tá? E tudo depende da metodologia que a gente estava falando antes. A gente vai ter que tentar se fundamentar nas normas para ver qual seria o escopo ideal para investigar e chegar nas causas daquilo, tá bom? E daí, em alguns casos, a dúvida vai ser quanto custa para arrumar esse muro. E daí, às vezes, para eu dar essa resposta, eu preciso fazer um projeto. Então, eu vou ter que incluir no escopo, né, não só a investigação de causas, mas também as metodologias ou as ações possíveis de reparo, que pode envolver a elaboração de um projeto. Por prática, normalmente os peritos não gostam de elaborar o projeto na perícia, porque daí envolve uma questão de responsabilidade sobre a solução. Então, pelo que eu vi, a maioria dos peritos faz o seguinte: eu tenho que fazer um projeto de reforço para poder orçar, né? Então, vamos pensar num caso de um muro aí que está descalçado, alguma coisa assim. Ele pede, ele investiga a causa, e daí ele fala, deficiência estrutural. Daí fala assim, vai precisar de um projeto para eu definir a solução de reparo. Daí o juiz vai determinar, uma das partes paga um projeto, daí vai lá, se contrata um projetista, esse projetista faz o projeto, esse projeto volta para o processo, e daí o perito orça os custos para indenizar uma das partes, tá? Eu, particularmente, eu não adoto esse procedimento. Eu mesmo faço o projeto. E daí incluo isso nos meus honorários. É um risco, tá? É um risco porque daí eu posso assumir aquela solução como sendo eficiente. Daí, se acontecer algum problema, eu posso ser depois acionado porque eu que especifiquei a solução. Tá? Então, a conduta mais adequada seria realmente pedir para as partes trazerem um projeto, um responsável técnico para aquilo e você orçar em cima. Tudo bem? Então, não sei se ficou claro aí para todo mundo esses pontos. É isso. No meu caso, professor, a gente indicou só, porque a pessoa que contratou a gente nem tinha condições de pagar o laudo, então a gente só fez indicar. Agora, só que, infelizmente, eu creio que pela forma que ela me retornou, a perícia, no caso, lá no juízo, não determinou algumas coisas em relação a ir fazer esse projeto, né? Porque ela me falou que a parte que estava sendo, né, não sei como é que fala, a parte que estava sendo julgada, né, no sentido que estava precisando para fazer a reforma do apartamento dela, não diz que o rapaz chegou lá, o engenheiro chegou lá já para fazer a manutenção. Aí eu liguei para ela ligou para mim, eu orientei ela nesse sentido, né? Que não pode ser feito assim, dessa forma, porque o laudo indica que tem que ser feito um projeto antes para fazer a manutenção da laje, né, no caso. Que eles já iam colocar já o emassamento, fazer o cobrimento todo lá, e fingir, né, que fez alguma manutenção. Isso daí tem falha, que às assim, vezes... nessa questão do juízo, né? Porque às vezes o perito, ele é mais... É que eu não sei o caso específico, mas o perito só pode ter indicado quem era o responsável. Daí falou, sei lá, a construtora é responsável. E não definiu como arrumar. E não orçou. Daí a consultora vai lá e ela arruma do jeito que ela achar interessante. Daí, às vezes tem uma nova perícia para avaliar a eficiência ou qualidade dos reparos. Tá? Existe isso também. Depende um pouco do contexto que foi pedido para o perito. Tá? Mas existe isso sim. Mas, de toda forma, quem pôs a mão para reparar, ele se assume a responsabilidade pelo reparo, né? Da eficiência, vida útil, garantia, etc. Oi, Ana. Nesse caso, quem está do outro lado, por exemplo, um assistente, poderia pedir que ele desse sugestões de correção, ou não, porque ele deixou muito aberto e ele não indicou um caminho possível. Mas ele não quis se responsabilizar pelo projeto, mas ele pode indicar, ele pode dar sugestões de correção, pelo menos para fechar um cerco ali para a construtora ou quem for arrumar? Sim, esse é um tema delicado, né, de reparo, porque o perito, ao especificar um reparo, ele meio que assume, né?
Então, o ideal seria chegar numa solução de reparo consensuada entre as partes. Então, o perito falar com o assistente técnico das partes e falar, ó, esse caso aqui eu tenho esse problema, o que vocês me sugerem? Daí os assistentes, cada um vai falar uma coisa, daí o perito ele pondera, não, as duas soluções são possíveis. Não, essa aqui não tem nada a ver porque não tem respaldo técnico. Esse seria o melhor caminho, tá? Para evitar isso do perito se responsabilizar demais. Ou às vezes impor uma solução que não é aquela que a construtora quer fazer. Várias vezes, o perito impõe, às vezes, né, uma solução. E daí eu não concordo com a solução, eu como assistente técnico. Eu falo o seguinte, o perito vai emitir uma RT, então, de especificação da solução? Daí fala que não, então fala assim, então eu vou abrir, então abre essa possibilidade de eu apresentar soluções alternativas, né? Daí você só avalia se elas são tecnicamente razoáveis. Porque normalmente o perito, como ele sabe dessa responsabilidade, ele manda quebrar e fazer de novo. E hoje a gente tem várias soluções alternativas, tipo injeção, né? São ações não destrutivas ou pouco invasivas. Você consegue restabelecer a durabilidade e o desempenho do sistema sem intervenções significativas, né? Então, acho que esse é um caminho. Oi, Ale. Só complementando, quando a gente é designado a fazer uma perícia, a gente recebe a senha do processo. Então, tem que entrar no processo e ler, e principalmente o despacho do juiz, que nos intima a ser peritos, e lá ele vai deixar claro o contraditório, o que ele quer que esclareça. Eu quero que veja se tem a casa no terreno, eu quero saber quantos metros quadrados tem a casa e se a casa é amarela ou é verde, alguma coisa assim. Se ele não pedir o que tem que fazer para reparar outras coisas, é ideal que o perito não dê informação extra, porque como o Grossi falou, quanto mais você fala, mais você se responsabiliza pelo que você está falando. Isso não necessariamente é um problema, mas eu acho que é importante a gente se ater ao que o juiz está pedindo, porque senão a gente abre... e tudo que você fizer fora do seu quadradinho ali, fora do que você foi pedido, pode se virar contra você, porque uma das partes pode falar que você está perdendo o fio da meada, que você está saindo do escopo, pode criticar, então é melhor assim, responde o que o juiz pediu, e só isso. Exato, perfeito. Eles usam o termo, né, extrapolando, né, as suas obrigações, alguma coisa assim. Lembrando que a gente está lidando com advogado, então tudo que você disser pode ser usado contra você, literalmente. Então a gente continuaria aqui, provavelmente a gente parou, né, aqui no finzinho, né? Faria sentido parar antes. Deve ser daqui para frente. Recomendações, número 24 do Conselho da Justiça Federal. Alguém se disponibiliza a fazer a leitura hoje, para começar o nosso... Posso começar. Anne, muito obrigado. A recomendação número 24 do Conselho da Justiça Federal. Outra disposição que merece ser visitada para análise da importância da perícia nos processos judiciais e a observância do artigo 473 do Código de Processo Civil pelos peritos, juízes e outros operadores do direito é a recomendação número 24 da Corregedoria da Justiça Federal. Editada em 16 de agosto de 2024, traz orientações para a adoção de fluxo processual e padronização dos quesitos, a ser observada quando da realização da prova pericial para as ações judiciais em que se discutem vícios construtivos em imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1. O texto é uma evolução do que constava na revogada recomendação número 16 e objetiva trazer um tratamento estrutural das demandas em curso na Justiça Federal, inclusive quanto às perícias para a verificação da existência de patologias e do nexo de causalidade entre elas, e os ditos erros de construção, de projeto, de execução ou de aplicação de materiais. A recomendação número 24
traz requisitos específicos a serem observados pelo perito na elaboração do laudo pericial, consagrando conceitos e procedimentos, tais como análise da construção de acordo com o projeto e memoriais descritivos aprovados. 2. Confirmação efetiva da existência dos problemas reclamados na inicial, com a devida comprovação fotográfica. 3. Cotejo dos problemas encontrados com os requisitos definidos pelas normas técnicas da ABNT, com especificação de prazos de garantia dos respectivos itens. 4. Análise se foram realizadas manutenções rotineiras e periódicas no imóvel e áreas de uso comum, de modo a inibir ou minorar danos recorrentes das patologias identificadas no imóvel. 5. Orçamentação dos reparos para corrigir eventuais vícios construtivos, especificando as quantidades dos serviços a serem executados. Estimar o custo de forma discriminada, item por item, com base na SINAP, Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil. Importante destacar que, reforçando a aplicação e a necessidade imperiosa da aplicação das normas técnicas nas perícias que envolvem supostos vícios construtivos, a recomendação número 24 indica que o perito deve, necessariamente, observar em sua análise os casos em que há a utilização ou intervenção inadequada da edificação por parte do usuário, e ainda informar-se se houve falta de conservação, ou seja, falta dos cuidados usuais necessários visando o funcionamento normal do imóvel. A recomendação traz em seu texto a advertência que a falta ou deficiência de conservação de uma edificação dentro dos prazos exigidos pelos materiais reduz a sua vida útil. Existem normas técnicas que tratam tanto da vida útil de materiais e manutenções, garantias das edificações e, recentemente, foi editada a que trata de perícias, todas acima mencionadas. Para cumprir o artigo 473 do CPC, a apuração pericial deve ter como objetivo, como dito acima no presente texto, que os trabalhos impliquem na realização de um efetivo laudo de casualidade, com a indicação clara não somente da existência da eventual patologia, mas também a sua causa, o tratamento que a ela deve ser dado e, eventualmente, indicação dos custos para tanto. A recomendação número 24, portanto, é um exemplo profícuo dessa necessidade da definição de critérios mínimos de apuração pericial, que são pautados na aplicação das normas técnicas no âmbito da Justiça Federal, mas que certamente serviria como um norte para perícias envolvendo a discussão sobre os alegados vícios construtivos em outras esferas do judiciário. Muito bom. Posso comentar? Sim, claro. Então, em termos de leitura em voz alta, o que eu senti um pouco de dificuldade são frases muito longas. Outro detalhe que me chamou bastante a atenção foi o termo patologias, no plural. A gente já tem estudado bastante a respeito dele ser patologia, é um estudo das doenças, então não seria correto, adequado usá-lo no plural. Outro detalhe foi a respeito supostos vícios construtivos. Infelizmente, o que a gente encontra são obras de todos os níveis. Esse aqui está focado nas obras do Minha Casa Minha Vida, mas de todos os níveis, com problemas construtivos, assim, extremamente básicos. Então, ele não considera que existem vícios construtivos, considera supostos. Mas, enfim, acredito que pode ficar mais elegante.
Algum comentário adicional? Assim, sobre o texto em si, não sei se você, não sei quem trabalha com perícia, né, além da Anne aí, que está começando, né, o Wellington, provavelmente mais pessoas devem ter experiência, e isso que o autor traz aqui é bastante interessante para quem trabalha tanto quanto, mais até como assistente técnico, né, mas também para quem trabalha como perito, porque são diretrizes do Conselho Nacional de Justiça que definem o conteúdo mínimo do laudo pericial. Então, na verdade, aqui o que acontece? Para que existiu isso? É uma tentativa do judiciário de trazer um padrão mínimo de qualidade do laudo. Então, a maioria dos laudos da Minha Casa 61, Minha Casa Minha Vida, perdão, faixa 1, eles normalmente são aqueles processos predatórios, né? Não sei se já ouviram falar sobre isso. Que daí, tipo, um advogado bate na porta do condomínio e convida as pessoas para... Oh, você gostaria de abrir um processo, né? Como se fosse uma mercadoria para você sair vendendo. E daí as pessoas às vezes nem querem fazer processo nenhum, mas ele fala, ó, você pode ganhar até 10, 20 mil. Imagina, né? Quem não... O cara nem pensa se é justo ou injusto, ele só quer 10, 20 mil. E daí, normalmente, esses laudos, assim, o perito, ele meio que tem que aceitar um valor muito baixo, porque é justiça gratuita, enfim. E daí, normalmente, o trabalho sai muito raso, né? Normalmente é só um relatório fotográfico. O cara não faz uma perícia que envolveria diagnóstico, entender se aquilo é um vício ou não. O cara vai lá, bate o olho e fala, não, isso daqui eu acho que é da construtora, isso daqui eu não acho, e assim por diante. Então, a ideia dessa resolução é falar assim, ó, o seu laudo, se você vai aceitar, daí independentemente da discussão de valores, né, que eu acho que seria até uma discussão à parte, né, da valorização profissional, ó, se você se dispôs a trabalhar por esse valor que a gente paga, você tem que entregar um trabalho de qualidade, né, porque eu estou te pagando pouco, que você vai entregar um lixo, né, uma porcaria. E o conteúdo mínimo é esse aqui. Então ele tem que ir de ponta a ponta, né? Ele tem que identificar se existe, identificar a não conformidade com norma, diagnóstico e, inclusive, orçamento. Porque, no final das contas, o que a pessoa quer no final da ação é a indenização. E a indenização vai estar vinculada necessariamente aos custos para reparar aquele vício, né? Então, é isso, mais ou menos, que ele trouxe aqui. E ele cita no final que a gente pode extrapolar para outros setores do judiciário. A gente poderia extrapolar para qualquer ordem, né, de grandeza como referência do conteúdo mínimo, né? Então, eu uso muito isso aqui, igual o Elton falou, trabalho bastante como assistente. Às vezes o pessoal começa a tirar valor do nada, né? Vamos arrumar aqui, daí o cara tira da cabeça dele o valor. Daí eu falo assim, ó, você tem que usar o SINAP. Daí eu uso essa recomendação aqui, falando, ó, o CNJ indica a tabela do SINAP. Se não tiver no SINAP, daí tudo bem, você trata a parte, né? Mas você tem que usar os valores unitários de reparo aqui dessa tabela que é pública. Então, acho que resumindo aqui a questão, é bem interessante. O livro ele traz de forma bem resumida, né, a utilidade e o que essa resolução aqui ela pode ser útil para os laudos periciais, especificamente desse nicho. Beleza, vamos continuar aqui. Quer falar mais alguma coisa? Não. Beleza. Conclusão, primeiro capítulo. É bem sucinto, quem se dispõe? Eu leio. Assim, verifica-se claramente a importância do entrelaçamento entre a perícia e as normas técnicas para o deslinde das reclamações referentes ao que genericamente se chama de vício construtivo, cuja exata definição quanto à sua origem e natureza decorre da elaboração de um cuidadoso laudo pericial, da lavra de um profissional especializado que utilize de instrumentos técnicos de reconhecida capacidade, resultando na correta definição do nexo de causalidade entre as responsabilidades do construtor incorporador e aquelas inerentes ao proprietário usuário do imóvel. Comentário.
aquilo que o Gross falou, né? Na conclusão, ele já estrutura um laudo. E muitas das vezes não é isso que a gente vê por aí, né? A gente não tem nexo de causalidade, a gente não tem um laudo cuidadoso. Gostei dessa parte, cuidadoso laudo pericial. E ele já dá um puxãozinho de orelha, né? Genericamente se chama de vício construtivo. Então, eu tenho visto muito isso por aí. Acredito que o Gross, por atuar ferrenhamente aí em São Paulo, toda vez que eu pego um laudo de São Paulo, eu vejo o que se chama, quer dizer, toda vez não, né? A grande maioria, isso é vício construtivo. E você vai ver, cara, você está usando aí de uma forma muito genérica, isso não é vício construtivo. Enfim, a conclusão é um puxão de orelha, um alerta, e isso porque ele mencionou, né, Minha Casa Minha Vida, mas ele não pode esquecer que muitas vezes esse mesmo profissional é um profissional que vai para um alto padrão, altíssimo é um pouco mais difícil, mas um alto padrão, e o vício é o mesmo, ou genericamente o vício é o mesmo, enfim, os problemas são os mesmos, mas eu gostei da conclusão dele. Perfeito, perfeito. Muito bom. Vamos... Aqui estão os autores, né? Aqui as referências. As referências nesse livro, veja que está por capítulo, tá? Nem todo livro é assim. Eu prefiro mais ter a referência para cada capítulo, que facilita muito a consulta, né? Ou as referências estruturadas no final do livro, separadas por capítulo. Então, referência, capítulo 1. Também fica mais fácil ainda, né? Para a gente pesquisar as citações. Autores: Francisco Maia Neto e Fernando Guedes Ferreira Filho.